É um conto budista e quero transformar num conto de santo dos últimos dias. Vou tentar. Imaginem que um grupo de ex-missionários da igreja, depois de anos já casados, tendo filhos, tendo feito as suas vidas profissionais, eles retornam ao local da missão, juntamente com o seu presidente de missão. E lá eles começam a lembrar os bons momentos, na sede da missão, de quão bom era a época em que eles eram missionários. O espírito, segundo o relato de todos, era forte, mas que não era mais assim. Não era assim nas suas alas, onde eles viam as pessoas vivendo em prol de aparência, por suas vaidades, por seus orgulhos pessoais, em busca de méritos de homens, e não em busca de reconhecimento divino, em busca da sua própria glória, e não em busca da glória de Cristo. E eles começaram a se queixar para o seu ex-presidente, dizendo: infelizmente a igreja não é mais a mesma coisa. Na nossa época de missionário, o espírito era forte, a gente via as pessoas se mover por algo nobre, as pessoas eram humildes, nós víamos pessoas atravessar a cidade para vir para a capela. Hoje, se a pessoa não tem um bom carro, ela não vai. Se o carro estragar, ela não vai, porque eles não querem passar vergonha. E eles se queixavam cada vez mais para o seu ex-presidente, a ponto do ex-presidente dizer: me deem um minuto, eu vou preparar uma cevada lá na cozinha para que todos nós possamos tomar enquanto conversamos. E ele, então, se retira da sala, ele, então, passa a esquentar a água para coar a cevada, e quando ele retorna à sala, ele volta com inúmeras xícaras, umas de porcelanas caríssimas, outras enfeitadas com bordas de ouro, outras ainda com detalhes pintados à mão, e algumas simples, feitas inclusive de plástico. Então ele coloca aquela jarra de cevada no meio da sala, com a bandeja de xícaras, e pede com que os seus ex-missionários se sirvam. E ele passa a observar cada um deles. No final ele retoma a conversa e diz: vocês percebem que o que importa não é a xícara, mas sim o conteúdo que está dentro dela? E neste momento ele diz: vocês percebem que quando eu disse para vocês se servirem, vocês buscaram as xícaras mais bonitas, as mais caras, as de porcelana, tentando evitar as mais comuns, as mais simples? Mas o que importa realmente é o conteúdo. Então, por que vocês, que tanto falam de orgulho, vaidade em suas igrejas, não percebem que aquilo que está dentro de vocês é o mesmo que vocês veem nos outros? Porque o que importa em vocês é o que está aqui dentro, e não o que aparentemente está ali fora. Eu espero que essa mensagem ela surta algum efeito para que esta igreja não veja a aparência, que ela transpasse a busca pessoal de glória a si próprio, mas que ela vise acima de qualquer coisa a glória daquele que nos chamou para efetuar a sua obra aqui nesta terra. Então, abrindo o livro selado, eu quero abrir aleatoriamente eu abri Moisés, capítulo 15.
que diz assim, versículo 5 em diante. Se deu então que desde o primeiro sinal no qual Arão realizou perante Faraó, quando eu, Moisés, disse, pegue seu bastão e jogue-o no chão, e o bastão se transformou em uma grande cobra, que chamando Faraó a Janes, que era sacerdote mestre dos sábios e feiticeiros, e Jambres, que era o mestre dos sacerdotes magos do Egito, fizeram a mesma coisa com sua magia, procedente do conhecimento oculto provindo da ordem Maã, a qual havia sido restabelecida com a ascensão do Egito. Agora eu virei outra folha. Diz assim, ergamo-nos, portanto, para construir a sociedade e a cidade que Jesus Cristo nos apresentou, para que assim possamos entrar no seu descanso. O que essas 3 histórias têm a ver em comum? Primeiro, não tem como a gente esperar que a nossa igreja, a nossa ala, a nossa comunidade de santos seja realmente pura em relação aos seus sentimentos, se o que a gente vê nos outros está em nós. Primeiro temos que limpar a nós mesmos. Nós temos que fazer com que a essência de nós, aqui dentro, seja valorizada aos olhos de Deus e não o que aparentemente é. Segundo, ele fala de sacerdotes da ordem Maã, que aparentemente demonstram ter as mesmas qualidades dos sacerdotes de Deus. E eles fazem coisas bem similares. Por fim, o texto de Atos dos Três Nefitas 6:13, 6:9 ao 13, que eu vou ler e abrir agora, que diz, ergamo-nos, portanto, para construir uma sociedade e a cidade que Jesus Cristo nos apresentou, para que assim possamos entrar no seu descanso. Mostra que nós só vamos poder construir essa cidade se abandonarmos qualquer dessas coisas que eu falei anteriormente. E prossegue o texto, no versículo 10. Lembre-se, no entanto, que todos os bons sentimentos vêm de Deus, e que os maus sentimentos procedem do diabo, e que não será possível erigir tal ordem unida, que nos unifica, a semelhança da cidade de Enoque entre os nefitas, se de algum modo desequilibrar a natureza divina que existe em vós. Isso não fecha, irmãos? A natureza divina que existe em nós. Essa é a essência que deve ser valorizada, e não aquilo que aparentemente demonstramos. Ao passo que aquilo que demonstramos revela algo pior, que a essência que está em nós são as coisas do maligno, a preencher nosso coração. Prossegue no versículo 11, Atos dos Três Nefitas, 6:11. Porque o diabo é inimigo de Deus, e seus dons, que são sentimentos do maligno, destilam sentimentos que envenenam o bom coração. Então não importa você dizer, eu tenho bom coração, se o que está ali são venenos do inimigo. E ele prossegue, travando luta constante entre os dons da vida com aqueles que produzem a morte. Versículo 12. Sim, em verdade, eu digo, que todo sentimento que persuade os homens a fazer o bem entre os seus irmãos e os impele a amar, procede da mão de Deus. Mas eis que todo sentimento oposto, versículo 13, a estes, ainda que pareçam ser benéficos, ou seja, tem aparência do bem, se não atender às necessidades de seus semelhantes, em amor, então esse procede do maligno. 14, e último versículo que eu lerei. Portanto, tenha cuidado, para não cair nas armadilhas do diabo e ser enredado em sua rede. Essas armadilhas procedem não somente de dons malignos, de sentimentos do mal, mas das artimanhas sacerdotais daqueles que se dizem sacerdotes de Deus, mas são sacerdotes Maã. E diz assim, pois os sentimentos derivados de seus dons tendem a ser semelhantes aos sentimentos divinos. São iguais, parecidos, atrativos, enquanto enganam o homem terreno, com tal persuasão, a ponto dos bons
dos homens, a ponto dos homens qualificarem o ruim como bom e o bom como ruim. Irmãos, esse texto fecha todo o contexto. Não vamos classificar a boa cevada pela xícara, porque aquilo que aparentemente é bom pode ser ruim ali dentro. E não vamos classificar aquilo que é bom como ruim por não ter a aparência que a gente espera que esteja. Vamos viver o evangelho de dentro para fora. Porque para vivenciarmos o reino de Deus lá fora, temos que vivenciá-lo antes de tudo aqui dentro de nós. E projetá-lo lá fora. A principiar por aqueles que estão próximos de nós. E só então nós vamos fazer a diferença no mundo. Esta é a mensagem que eu deixo hoje em nome de Jesus Cristo. Amém.